Iniciando transmissão no YouTube e no Instagram. Bora! Hoje, novamente, todos os dias estou aqui nessa jornada, descubra o teu propósito. Se você não entendeu, não foi clarificado o teu propósito, já te convido para colar com a gente aqui, para a gente buscar isso dia a dia. Perceba que propósito, assim como tudo aquilo que você conquistou na vida, é um processo. Então, não vai ser em uma live, não vai ser em apenas uma hora, não vai ser em 4 horas. É uma jornada, é uma caminhada. O que é a caminhada? Porque diz sobre algo que é algo transformador. Toda transformação ela acontece em um ambiente. E para essa transformação acontecer, nós precisamos de quê? De um ambiente com frequências diferentes. A frequência vem de pessoas. A frequência vem de pessoas. Então, se a gente entendeu que toda transformação ela acontece no ambiente, como é que a gente entende isso, Rodrigo? Quando você viaja para algum lugar, viaja para qualquer lugar que você vai estar com pessoas diferentes, para praia, para roça, para onde você for. Percebe que você volta com energia diferente, às vezes até falando coisas que lá falam e não falam na sua casa. Você pega jeito e trejeito. Isso é o quê? Isso é uma transformação por ambiente, ou seja, por ambiência. Ou seja, você foi pegar a frequência diferente e voltou com uma nova. Então, nesse movimento aqui nós estamos renovando a nossa frequência, conectando a fonte, buscando clareza junto ao manual da vida, junto a compartilhamento de experiências, assim como minha vida não fazia muito sentido, passou a fazer quando eu encontrei algumas chaves, e essas chaves eu quero compartilhar com você, ou melhor, continuar compartilhando. Bom dia, Silvana, bom dia, Natália, bom dia, Fabiana, sejam todas muito bem-vindas, e bora acordar o povo? Bora mandar um aviãozinho aí, chamar o povo para entrar. Vou mandar aqui também. Vou guardar pelo menos uns 10 aí. Algumas chaves. E essas chaves eu quero compartilhar com você. Para continuar compartilhando. Bom dia, Silvana. Bom dia. Bora mandar esse aviãozinho aí e chamar o povo para entrar na live. Para que a gente aprenda juntos, Caiu, voltou. Tudo vivo, tá? Caiu. Só parece que caiu. Galera, ontem nós falamos sobre algo interessante que diz sobre o relacionamento familiar. Ei, Patrícia, bom dia. Então nós precisamos de buscar essa clareza diariamente. Por que eu falo diariamente? Porque no princípio de cumprir o propósito, ele começa na família, ele começa na base. Assim como você identificou que é a base emocional, tanto de decolagem e instrução, quanto de retorno, ela é uma base. É igual ao aeroporto. O aeroporto é uma base. O avião decola ali, ele pega instrução, ele pega o quê? Combustível, para fazer bons voos, mas também tem um retorno, ele vai pousar, ele vai ficar o tempo todo lá em cima não, ele vai lá, compra a missão daquela viagem e volta para a base. Tem várias bases no mundo inteiro, nessa base ele tem combustível, ele tem instrução, ele tem renovo é reforma, renovo é manutenção, lá tem troca de óleo, tem ajuste. É da mesma forma. Percebe-se que o homem cria todas as coisas baseado naquilo que ele é por essência. Não tem como sair desses algoritmos. Se você vai para um computador, ele tem todos os periféricos, todos os funcionamentos perfeitos conferido ao homem. Quem entende um pouquinho de TI sabe que lá tem um HD ou um SSD, que é um armazenamento. Nós temos o armazenamento, nós temos a memória RAM, que é a memória sentimental, é o que está rolando agora. Então ela não arquiva, ela sente, ela abre os arquivos.
Se olharmos para isso aqui, ó, uma webcam, ou seja, uma câmera, o que é isso? São os olhos. Percebe? Se olharmos lá, tem um alto-falante, nós temos a boca. Mas tem um microfone, não tem? Aqui, ó, um mic. O ouvido. Percebe que é tudo? O avião do mesmo jeito. Então, essa base que a gente entendeu que é uma base emocional, uma base familiar, ela é uma base emocional. Então, ela me dá condições emocionais de decolar, a qual me sinto abastecido, seguro e a certeza que eu vou pousar e vai ter alguém me esperando aqui para me reabastecer, para me trazer uma manutenção. Um avião é desse jeito, ele decola sabendo que ele vai pousar em algum lugar. Ele não decola para não voltar, não. Então, a tua família é essa base de decolagem, de abastecimento, de manutenção, que também espera você voltar. Quando você está no trabalho, termina, tem um problema, você não fica talvez doido para chegar em casa, para encontrar com a tua esposa, encontrar com os seus entes queridos, talvez para compartilhar, talvez para estar com eles, talvez só simplesmente estar. Bom dia, Zaiano, bom dia, Linéia, bom dia, José Vitor, seja bem-vindo, querido. Linéia, muito bom ter vocês aqui. Então, quem chegou aí, já bora mandar um aviãozinho aí, acordar o povo, para a gente estar dando continuidade no conteúdo de ontem, que diz sobre a família. Nós precisamos entender sobre o propósito, que a família é o primeiro propósito. Por que é o primeiro? Bom dia, Oliveira, seja bem-vindo, muito bom te ver aqui. Por que é o primeiro? O primeiro propósito diz sobre família. Lá no início diz sobre o que ele fez em nós, o que nós somos e o que temos como governo, que é essa terra. Então está muito claro. Gênesis 1:26 fala sobre identidade, quem somos, mais semelhança do Criador. O 27 e 28 vai estar falando sobre o propósito de vida, sobre dominar sobre a terra, sobre o mar, sobre o ar, tudo que há nela, os animais, todos, ou seja, está no nosso domínio, ou seja, para o nosso governo, para o nosso usufruir. E depois fala sobre o quê? Ali fala governar sobre si, né? Si e o mundo. E fala para a gente multiplicar. A única forma de multiplicar essa divindade que existe em nós é dentro do casamento. E dentro do casamento a gente tem o quê? Uma multiplicação. E a multiplicação, ela é um cruzamento. Ou seja, se nós, não quero fazer uma analogia te comparando, não, é só para você entender. Você tem um cachorrinho poodle, e o poodle puro, sei lá, tem um tal de número, né? Então 1, 2, 3, sei lá, um poodle puro, sei no tamanho não, mas um poodle puro. Agora você arrumou, ele é macho, arrumou uma fêmea, a fêmea é poodle puro, vai nascer o quê? Vai nascer pastor alemão? Bom dia, Tiagão dos Estados Unidos, estamos juntos, querido. Então, se temos um cachorrinho com a mesma raça e ele cruzou com um da mesma raça puro, não vai nascer um pastor alemão, nem pastor belga, não vai nascer collie. Agora vamos dizer, você cruzou um pinche com um poodle, o que vai nascer? Você consegue prever o que vai nascer? Fala a verdade, você consegue prever como é que vai ser? Se vai ser com pelo grande, pelo curto, pelo médio, marronzinho, branquinho. Você já não consegue prever. Não é verdade? O que é isso? Se nós trouxermos para nós, quando estamos distorcidos ou torcidos na nossa identidade, na nossa essência, naquilo que somos de verdade, quando nos relacionamos com o próximo, ele sempre vai estar equivalente àquilo que você é. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você sempre vai relacionar com alguém
que está na tua altura em mentalidade. O que é isso? Se a gente for lá para Provérbios 31, vai falar sobre a virtuosidade da mulher, a mulher sábia. Aí ele fala também do homem, só se inverter ali, colocar um homem no lugar de mulher, é a mesma coisa. O homem precisa ser virtuoso. O que é virtuosidade? Não sei se você sabe, lá está escrito sobre que quem encontra a mulher ou o homem virtuoso é o Senhor. Porque a virtuosidade ela é subjetiva. Se você for olhar lá, o que é virtuosidade no Google, no Google vai te dizer que é subjetivo de acordo com a tua mentalidade. O que é ser subjetivo? Os meus ideais, diante daquilo que eu acredito, tenho como crença, daquilo que eu vivo, eles sempre diferem do próximo. O que é ideal para mim, o que é perfeito, talvez não seja para o próximo. O que eu tenho instalado como um princípio, talvez o próximo não está instalado. Ele nem preza por isso, nem está nem aí. Mas eu acho até bonitinho você prezar por isso. Mas na essência é diferente. É o mesmo que você escolher se relacionar com alguém, vamos falar assim, não é questão de dinheiro, não é questão de poder aquisitivo, mas tudo acompanha. Você mora numa área nobríssima da tua cidade e namora e casa com alguém de uma mentalidade oposta. Nada contra quem mora na periferia, mas você percebe que tem uma diferença de mentalidade. Vamos dizer, um está aqui conosco, outro nenhum problema com quem frequenta boate, eu também já andei nesse lugar, mas eu já andei nesse lugar e conheço a mentalidade da galera lá. Eu já fui lá. Hoje eu jamais me relacionaria com alguém lá. Eu já me relacionei. O que aconteceu? Eu mudei a minha mentalidade, meus ideais mudaram, ou seja, eu subi a régua. Eu subi a régua, eu me tornei alguém que os ideais são diferentes, não são os mesmos. Então eu não consigo mais me relacionar com alguém que frequenta aquele ambiente. Que frequenta, não é alguém que está visitando. Às vezes alguém vai lá, está perdido na vida, eu também já fui perdido na vida e fui lá procurar o quê? Preencher algo que lá não preenche. Mas isso foi o passado e o passado de aprendizado. E quando eu compartilho com você, porque talvez você esteja nessa fase. E aqui a gente pega a instrução para passar de fase e ir para a próxima fase. Inclusive, falando de fase, hoje temos nossa aula secreta, nossa reunião no Zoom, no Meet, vai ser sobre os ciclos de vida. Qual o ciclo que você está? Qual que é a próxima fase? Nós precisamos saber disso, porque senão nós paramos na vida, nós paralisamos, nós procrastinamos, nós deixamos a vida levar, por simples fato de não entender onde estamos e para onde estamos indo. Mas não é para onde estamos indo uma visão longa, não, uma visão distante, não. O próximo passo. O que vai acontecer na próxima fase aqui? Quando você sabe, você se inclina para chegar logo, não é? Então, quando a gente busca essa clareza de alinhar, aí ó, você agora não entendeu aqui, ó, pegou a palavra aqui, ó. Não devemos nos unir com o jugo desigual. Jugo desigual não diz sobre a tua religião, sei. Ah, eu sou cristão também, mas eu estou nisso aqui, nada disso. Sobre mentalidade. Agora, se você acredita no Criador, acredita na vida, acredita que Deus deu tudo para nós, é bom que você alie com alguém que acredita a mesma coisa. Fazer para a sua vida, né? Para que dificultar? Para que você arrumar um problema maior para você resolver? Que você já tem tanto da vida, e agora você vai arrumar mais um? Pensa bem, e se vale a pena? Só ajustar essa câmera aqui. Dayana Santos, seja bem-vinda. Esther Rodrigues, sejam bem-vindos. Vocês são muito amados, tá? Se é a primeira vez aqui, nós estamos numa jornada de descoberta e clarificação do propósito divino. Então, eu convido vocês para colar com a gente aí nessa caminhada. Hoje estamos no 24º dia. Estamos falando sobre um primeiro propósito, que diz sobre o eu junto à família. Ou seja, antes de você ser só você,
você já tinha quem? Sua família. A família do papai e da mamãe. E antes dele existia alguma superior ainda, a chamada e dita família real. Você sabe o que é família real? Pega teu café aí, gente. Vamos tomar esse café. Esse café hoje tem propósito, um propósito edificante. Então, família real é sobre a realeza, ou seja, que é de verdade. A família real é a família a Trindade. Às vezes a tua família, ela não é real. Talvez ela é... Você tem como um ideal na tua mente, mas ela não é ainda. Muito bom. Bora, não vamos desistir dela. Mas para a gente não desistir dela, precisa de cuidar da própria vida. Cuidar de si te faz alguém que prospera na família. Alguém que é clarificado, alguém que descobriu como viver uma vida dentro do propósito. A tua vida, para ela estar no propósito, ela precisa sempre de uma base. E essa base emocional, que é a nossa família, ela precisa estar clarificada, estruturada, protegida. Por que é proteção disso? Eu não sei se você tem um lar, mas um lar, ele não é constituído. Não é. Ele é um processo de construção, onde eu vou construir diariamente. É algo que é tão valioso, tudo que é valioso é custoso, tudo que é valioso tem um preço alto. Então, alguém pagou um preço alto pela tua família existir, para você receber a instrução que você recebeu. Receber a instrução errada, tá tudo bem, ressignifica, vamos resolver isso aí, vamos carregar isso não, porque se a gente carregar a gente arruma um problema, e um problema difícil de resolver. A dificuldade está no desapegar desse problema, não de fato do problema. E vamos lá. Eu quero compartilhar com você, quando eu falei sobre a sabedoria da mulher e do poder da mulher, de patrocínio, de investimento para transformação familiar. E se a gente buscar essa essência, nós conseguimos entender que há algo muito distorcido nessa geração. Essa geração, há algo tão distorcido que eu quero compartilhar com você um negócio que eu estava estudando sobre essa blindagem familiar. A blindagem familiar é quando a gente toma o entendimento daquilo que está distorcido. Você sabe por que muitas pessoas não querem ter famílias hoje? Você sabe por que existe um movimento chamado feminista? Não tem nada contra isso não, tá? Eu entendo a origem disso. Por que eu quero compartilhar isso com você? Para você entender, olhar para o próximo e entender o que está por trás. Quando você tem uma dor de cabeça, você trata essa dor de cabeça com anador, um analgésico, ou busca saber por que essa dor de cabeça todo dia está nesse horário te incomodando? Talvez pode ser que na primeira vez você toma ali para poder vencer o dia. Mas você vai deixar barato esse negócio? Deixar barato é o quê? Fazer de conta que não é nada, tomar só um paliativo. O que é isso? Porque eu quero trazer para você a consciência que todo o problema precisa ser tratado na causa e não no efeito. É como esse ar-condicionado aqui começar a pingar água. Para me tratar o efeito, que é essa água que molha o chão, eu vou pegar um baldinho. Não tem nenhum aqui, mas eu vou pegar um baldinho e vou colocar ali debaixo ali. Deixa pingar aqui dentro aqui para não molhar o chão. Mas vai ficar quanto tempo ali? Aí se eu deixar muito tempo vai começar a sujar a parede. E se eu não cuidar desse baldinho que ele vai encher e vai derramar na sala do mesmo jeito? E como é que eu trato isso na causa? Às vezes vai ter que ser cirúrgico.
que é esse cirúrgico? Eu vou ter que abrir o ar-condicionado, ver o que está acontecendo, o tubinho fora do lugar, o tubo está rasgado, tem que trocar o tubo não está encapado, o tubo de cobre, eu tenho que encapar. Não dou conta, então eu chamo um profissional, eu chamo alguém que entende claramente, eu busco um conselheiro para resolver isso, eu busco a medicina para resolver isso, eu busco na fonte, eu busco alguma coisa que vai me ajudar a resolver esse problema. Então, se nós temos um problema com alguém, por que será que essa pessoa está evidenciando isso, está soltando isso? Eu quero trazer para você, o que nós precisamos ter em nós é uma mentalidade segundo estágio de pensamento. O que é essa mentalidade de segundo estágio? É você deixar de agir carnalmente, deixar de agir instintivamente. Quando, não é todos, mas quando um cachorro vê um gato, se o cachorro for raiz, se não for esses treinados com gato, ele vai o quê? Ele vai cegamente atrás do gato para pegar esse gato. Eu já tive alguns cachorros, entre eles pitbulls, não tinha gato que arregava, gato de ser bravo, mas ele não estava nem aí para a dor que ele sente. Ele ignora a dor porque a ira é cega. Não é verdade? Talvez você já tenha virado uma vez e ela cega nas palavras, ela cega nas forças. Ou seja, eu lembro que uma vez estava pegando fogo um carro lá no escritório da minha irmã, e é um carro de cliente, e ela nem estava, na verdade, ela tinha que estar ganhando neném, ou seja, meu primeiro sobrinho. E quando eu olho para o lado, o carro está pegando fogo de baixo, e o fogo ia do motor. Se eu não fosse para cima do fogo, ia pegar fogo no escritório, no imóvel todo, porque o fogo já estava forte. Nasceu uma ira, uma indignação ali, que eu fui para cima, fui cegamente, instintivamente, eu fui salvar a minha própria vida e a vida das pessoas que tinham lá. É instintivo isso, porque às vezes você precisa agir instintivamente mesmo, para a proteção da própria vida e proteção dos teus filhos. Então, instintivamente, o que eu fiz? Eu fui para cima do fogo e quando eu vi que estava debaixo, eu precisava de abrir o capô. Eu queimei todos os meus dedos. Mas eu não sei de onde é que vem a força, que eu rasguei o capô no braço. E pode colocar um capô que eu não rasgo nem a pau. Não tem força humana para isso não. E o que aconteceu? O capô, ou seja, tinha como ir lá dentro puxar a alavanca. O fogo era dentro do motor, então eu precisava de quê? De apagar o fogo por cima. Tem como apagar fogo por baixo? A ira me deu força para me jogar aquele capô para cima, aquilo rasgar. Mesmo queimando as minhas mãos, eu não senti que tinha queimado. Peguei o extintor que eu nem vi, o extintor estava sem lacre, vencido, e fui para cima do fogo, apagou o fogo, o extintor vencido, apagou. Aquilo é agir instintivamente. Te dei um exemplo real da minha vida, que eu fui o quê? Apagar um fogo, porque estava protegendo a minha vida e a vida de pessoas. Agora, para proteger a vida, seja instintivo, para guardar a tua vida. Por exemplo, você tem um medo instintivo para proteger a tua vida. O medo instintivo é aquele o quê? Para não perder a vida. Então use ele para isso. Agora o medo emocional, o medo como crença, coisa que você nem está vivendo, seu corpo nem está à prova de vida, às vezes tem esse medo que nos limita. E o que eu quero trazer para você? Para você olhar para o próximo com um olhar de amor, assim como alguém olha para nós como um advogado. O que é olhar como um advogado? Você sabe que esse mesmo advogado que morreu na cruz por mim, por você e nos deu acesso a essa vida aqui de paz, que está disponível, nós estamos acessando ela, ele é o nosso advogado. Por que ele é nosso advogado? Se ele morreu na cruz por mim e por você, ele está o quê? Pegando todo o sofrimento para te aliviar. Ou seja, ele como nosso advogado nos deu direito à vida eterna. Se ele nos chamou para um casamento, nós nos tornamos advogados também daqueles que não encontraram ele. Então eu me posiciono com alguém com empatia e compaixão. Todo advogado, para ele defender sua causa, ele tem que ter clareza de empatia e compaixão. Ou seja, a empatia, ele vai se colocar. É como você está aí, você vem, passa aqui, na minha visão. Eu entendi a visão do Rodrigo, agora eu vou defender a causa dele na visão dele. Então,
Eu pego a visão do Rodrigo, agora que eu tenho a visão dele, eu vou agir em compaixão. No caso do advogado, que talvez ele, se ele não tem um laço de emocional, ele vai agir numa compaixão técnica, baseada na justiça, baseada na lei. Então, é uma compaixão. Então, se eu entendi que eu também sou um advogado desse planeta, assim como eu estou aqui numa causa, talvez é a sua causa. Eu não sei a dor, com detalhe daquilo que você passa, mas eu sei que em alguma dor que eu passei, você também está passando, ou passou, ou quer ajudar alguém para resolver isso aí, quer ter clareza de uma coisa que eu acessei e eu quero compartilhar com você, não é verdade? Grande Daniel, Silvelane, sejam bem-vindos, tá? Bom dia para vocês. O que é isso? O que eu quero trazer para você? O segundo estágio, o segundo nível de pensamento, que é o quê? Fazer pergunta. Por que essa pessoa escolheu ser feminista? Por que esse homem deixou de estar exalando a essência masculina? Por que esse homem não quer casar e quer se relacionar com alguém do mesmo sexo? Por que esse casal não quer ter filho, quer ter cachorrinho? Nada contra, tá tudo bem, ser livre. Mas o que eu quero dizer para você? Para não julgar ninguém, porque quem julga não é advogado, quem julga é juiz, e quem acusa é promotor. Promotor é o que faz o julgamento acontecer, ou, entre aspas, faz o inferno dentro do julgamento, não é verdade? Ou seja, se você está lá num julgamento, uma coisa que diz sobre trabalhista, muito comum, às vezes você quer que o promotor fique calado, porque ele arruma uma confusão para o advogado resolver, para o réu resolver, uma confusão. Mas a função dele é essa. E quando a gente julga, quando a gente acusa, a gente está assumindo um papel que não é de Jesus. Se eu condeno, eu estou querendo ser Deus. Se eu quero ser Deus, eu quero ser igual ao diabo. O diabo queria ser Deus, queria até que Jesus se curvasse diante dele. Pega essa aí. Se eu julgo, se eu acuso, se eu condeno, eu estou usando de uma atribuição que não é genuína. Nossa, aí eu arrumo treta na vida, que a vida vira uma bagunça, eu não consigo me organizar, perde um sentido, a vida vira uma vida sem sentido, eu paraliso, porque eu estou cumprindo um papel que não é meu. Então, para cumprir um papel que é nosso, nós precisamos de agir com sabedoria e clareza, e somos de fato um advogado. Advogado de quem? Se eu te falar que você precisa ser advogado de você mesmo, agir com empatia e compaixão com você mesmo, olhar para você e ver o que você precisa, com amor, com compaixão, se perdoar, perdoar quem te ofendeu. Aí depois de você, do próximo, a gente olha para a dor do próximo e fala assim: ei, eu resolvi esse negócio aqui, vamos colar aqui, vamos mudar essa história, porque não faz sentido você viver essa vida do jeito que você está vivendo. Blindagem familiar. Eu não sei o que aconteceu na tua infância, se alguém te abandonou, se seu papai ou sua mamãe, mesmo estando presente, eles não exalaram a essência que precisava ser exalada. O que é essa essência? O teu pai talvez não foi alguém que proveu, talvez não foi alguém que protegeu, talvez não foi alguém que era um governo, um diretor ali da família, talvez o teu pai não foi alguém que cumpriu os papéis de treinamento, de treinar um filho. Eu não sei se você sabe, às vezes você acha que você foi criado, e de fato foi criado mesmo. Quem cria bicho, cria galinha. Um pai e mãe, se ele cria, ele está deixando essa responsabilidade para a escola, está deixando essa responsabilidade para o próximo. Travou o vídeo, áudio, travou tudo, me fala aí. Áudio, vídeo, YouTube e Instagram, por favor, um retorno. Tá ok? Voltou? Aqui tá ok. Voltou, Daniel? Bora então. A distorção familiar, ela gera
um fruto distorcido. Eu falei do exemplo do animalzinho, lembra? Um poodle com um poodle nasce pinche? Nasce poodle, é previsto. Um pinche com um poodle, você consegue prever o que vai acontecer? Essa pureza de raça não diz sobre a sua etnia ou sua configuração no corpo, mas diz sobre a tua mentalidade, a tua instrução e a tua responsabilidade de acordo com aquilo que você tem com a própria vida. Se você é um homem, posicione-se como homem. Mas você talvez teve um exemplo dentro da própria casa de uma distorção da paternidade. Mas eu quero dizer para você, isso não é desculpa para ser o que você é. Isso é uma responsabilidade sua, porque você é e tem as coisas que você construiu. Só isso. Aí você não construiu foi nada, né? Só ficou esperando. Então, bora parar de esperar. Bom dia, Washington. Bom dia, Branco. Sejam bem-vindos. Bom dia, família. Bora, estamos juntos. A mulher do Papai do Céu é nossa. Somos todos irmãos, pertencentes à família real, membros de um só corpo. Não somos? O que é isso que o Branco trouxe para nós? Bom dia, família. A palavra fala que um amigo, em fase de crise, ele se torna um irmão, verdadeiro amigo. Então, não precisa ter crise, não. Entenda que o próximo é um irmão. Eu preciso me relacionar com esse irmão. Só que eu só consigo relacionar com meu irmãozinho, com a minha irmãzinha, quando eu estou de bem com os meus papaizinhos. Porque senão você vai ficar retendo. Seus papais não foram aqueles ideais, não cumpriram alguns protocolos, tá tudo bem. É o melhor que eles tinham. Eles entregaram tudo que eles tinham de melhor. Então respeite-os. Existe uma criança traumatizada ali também. Eles receberam algo semelhante e mais forte do que aquilo que você recebeu. Então eles multiplicam isso adiante. Nós também. Se nós não buscarmos tratar as nossas crenças que nos limitam de crescer, de prosperar, de construir família, se nós não tratarmos ela agora, o que você vai entregar para a próxima geração? Às vezes você nem pensa em ter filhinhos, né? Mas tem um tal de por acaso engravidei. Pois por acaso você engravida aí, o que você vai arrumar? Cuidado que esses por acaso, hein? Pode arrumar um problema aí que fica difícil de resolver, mas nada é impossível. Se você teve o teu papai e a tua mamãe, eu tenho uma palavra para você. Lá no manual tem uma chave que está escrito lá em Salmo 27:10. Salmo 27:10 está escrito assim: ó, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O que é isso? Teve papai e mamãe? Não teve presente, mas não era um presente, você se sentiu órfão da mesma forma. Fique em paz, o Senhor acolhe. Agora você que é papai e mamãe, ou vai ser, cuidado com essa responsabilidade. Às vezes queremos ter a responsabilidade e ter o prazer, né, da relação, mas e a responsabilidade de treinar? Não deixe as coisas circunstanciais, não. Governe sobre isso, tenha domínio sobre si. Olha o que diz em 1 Timóteo 5:8. Presta atenção. Você está anotando esses versículos? Anota para você meditar. Tem uma instrução em Salmo 1 para a gente meditar dia e noite, para que a gente permaneça plantado junto a ribeiros de água. Que no devido tempo daremos os nossos frutos, mas conforme a folhagem não murcha, iremos florescer, iremos cada dia estar maior. Lembra daquela analogia da árvore? Que eu preciso estar conectado, tem uma fonte profunda que conecta o quê? A fonte de vida, conecta a água, conecta nutrientes. Então vamos lá. Mas se alguém não está cuidado dos seus, e principalmente
dos da sua família, cuidando, está escrito errado aqui, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, corrigindo escrito aqui, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Pegou que tem um propósito familiar, se você não está cuidando dos seus, é pior do que o infiel. Sabe por quê? Vou te explicar isso aqui. Porque a família é algo que foi instituído por Ele. Se você não cuida daquilo que foi instituído por Ele, que é um reflexo da Trindade Celestial, nós temos uma dificuldade aqui. E para mim cuidar da minha família, eu vou ter que agir com empatia, compaixão e ser o advogado deles. Perceba que você foi o primeiro a levantar na tua casa. Você está aqui não é à toa. Você viu que você entrou aqui e você não foi embora. Tem uma palavra de paz e prosperidade, crescimento na sua vida aqui. Uma palavra que vai definir um destino para a tua vida. É hora de definir esse destino. Eu quero esse alvo, eu quero corrigir. Errei, Rodrigo. Errei, estou no segundo, terceiro, quarto casamento, fiz esse negócio tudo errado, agora eu quero cuidar. Ei, a hora é agora, o que passou, passou, não tem como voltar atrás. Dá para recuperar alguma coisa? Dá, não dá, tá? Deixa em paz. Faça daqui para frente. Não seja pior do que o infiel. O infiel é aquele que não é fiel. Você já pensou se relacionar com alguém infiel? Alguém que não te honra? Alguém que não te respeita? Alguém que arruma outro no caminho? Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda, querida. Você já pensou se relacionar com alguém que é infiel? Cuidado. 1 Timóteo 5,8 nos traz clareza de que uma pessoa que não cuida dos seus, não cuida da sua família, ela é pior do que o infiel. Quando eu falo que o primeiro passo dentro de um propósito é cuidar da própria família, é você assumir algo que você foi chamado. Você foi chamado para construir família, não para destruir família. Às vezes você não está construindo a sua, mas não destrua aquilo que Deus já te deu. Honre-os, respeite-os da forma que são. Haja como Jesus, sendo aquele que age com empatia, compaixão, perdão. Aquele que, independente do erro, do trejeito, do jeito da fala, quer que a pessoa cresça. Mas não sendo dominante, ditando aquilo que tem que ser feito, mas agindo com liberdade. Agir com liberdade é você cuidar da tua própria vida. Gera resultados ou micro resultados que as pessoas vão ver diferenças, vão querer saber o que você está fazendo. Se eu falar que na minha família é desse jeito, por um tempo eu quis transformar todo mundo com o quê? Sem liberdade. Ei, faz isso aqui, faz isso aqui. Ei. Chegou o tempo que parecia que eu era um bobo. Mas quando eu escolhi cuidar da minha própria vida, é como alguns me conhecem aqui, e sabe quando eu resolvi cuidar da minha própria vida e transbordar daquilo que eu estou cheio? Ei, minha irmã começou a gravar vídeo, minha irmã começou a transbordar, ela começou a acessar o quê? Não começou a gravar, ela já falava um pouco, mas nesse movimento ela está acessando o favor de Deus, porque tem um favor absurdo. Quando a gente multiplica o talento que Ele nos deu, Ele nos dá mais. E talento é sobre aquilo que você sabe fazer, é aquilo que Ele te deu. Ele libera recursos, Ele promove esse negócio, porque a prosperidade que você deseja, seja ela financeira e qual for, ela é apenas para uma promoção do propósito. Quando você escolhe cumprir um propósito, você tem um patrocínio, porque você aceitou aquilo que você foi chamado, então Ele te patrocina. Eu estou aqui falando na internet agora porque Deus está me patrocinando, de verdade. Então, cuida da tua família, que Deus vai patrocinar isso aí. Deus não vai deixar faltar nada. O erro nosso é querer pegar o quê? O patrocínio, o pagamento antes de fazer. É não aceitar o processo, é não entender o ciclo. Como eu disse para você, hoje, às 8 horas, nós vamos estar lá no Meet. E você que não entrou, é fácil de entrar, tá? Nós vamos estar falando sobre os ciclos de vida. Se você consegue calcular, ou melhor, vou te ensinar a calcular isso e saber como você sabe o próximo passo. Onde estou? Qual será a próxima fase?
Como eu inclino para isso? O que eu preciso de recurso, de ferramenta, de pessoas para poder ir para a próxima fase com sabedoria, com clareza? Você deseja saber isso? Vai lá no link da bio quando acabar a live aqui. Vai agora não, porque senão você vai perder aqui, tá? Vai daqui a pouco. Vai lá, clica Jornada Descubra o Teu Propósito. Você vai cair no link, você vai cair dentro do grupo. O grupo vai te... Lá nesse grupo eu vou mandar o link hoje às 8 horas para a gente reunir e eu vou explicar para você com detalhes o que é um ciclo de vida, o que fase que nós estamos. Perceba-se que nós temos 7 ciclos, assim como o papai fez o planeta. Vou explicar por que nós tornamos conhecedores do 7º ciclo e não era só mais desfrute, o que houve na queda, e surgiu o plano de redenção nisso aí. Nós precisamos entender o que o papai quer conosco para poder descumprir esse propósito, e uma das coisas é a família. Eu queria compartilhar uma fala aqui contigo que eu salvei aqui para gente, para que neguemos a nossa fé. Não precisamos negar Jesus, que é o nosso Senhor. Basta que não cuidamos da família. Às vezes você aceitou Jesus, não larga ele, mas você não cuida da família, você não cuida daquilo que ele instituiu. Então, cuidado com esse negócio. Para você negar a fé, é só negar a família. Não é negar Jesus, porque a família foi instituída por ele. E talvez a falta de zelo, do cuidado, e como ela se torna por não ter clareza da atribuição do papai, da mamãe. 7h43, reunião de ontem, eu quero compartilhar com você. Está aqui no Flipchat, eu vou trazer para você aqui mais perto, só para você visualizar aqui o que nós trocamos uma ideia ontem aqui. A sala aqui, ó. Vê se vai dar para você ver aqui. Dá para ler? Está invertido? Não, tá certo, né? Deixa eu ver aqui. Dá para ler? Ó. Corta na minha cabeça. Nossa, o que eu desenhei aqui? Eu desenhei um círculo que representa a mulher, a de vermelho, feminina, e o círculo masculino. O que eu trouxe aqui? Uma atribuição sobre o que o homem e a mulher, o pai ou a mamãe tem como atribuição. Separamos aqui: homem, atribuição, homem que honra, né? Talvez os homens que você conhece não, tá? Estou falando da atribuição do papai, Deus Pai, e o papai aqui na terra tem por instrução ser assim: provedor, protetor, diretor, governador e treinador. Isso é dentro da família. Você já consegue ver o tanto de mulher que está querendo tomar esse lugar, que está querendo tomar esse lugar que não é dela, aí arruma uma treta. Agora, qual seria a configuração da mulher? Aquilo: ser provida, ser protegida, ser direcionada. A submissão, eu quero que você entenda não como algo direto, mas a submissão diz sobre o que? Dar ouvido, é para o homem e para a mulher. Então, o que? Tem um exemplo que uma amiga me deu, que é sobre aquilo: se o homem é o cabeça da família, a mulher é o pescoço, porque ela que sustenta essa cabeça. Cabeça nenhuma vive sem pescoço. Pega esse negócio: sua família precisa de quê? De um pescoço, que é a mamãe, que é a concretização da mulher, e o cabeça, que é o governante. Essa desconfiguração, ela vai gerar o quê? Lembra lá do cruzamento do pincher com poodle? Poodle com poodle é aqui, ó, pureza. Sobre o quê? Sobre clareza de identidade. Você olha para um poodle, você não tem dificuldade de dizer para ele que não é um poodle. Não, parece um pinche. Não, parece um poodle. Não, pastor alemão aí, não tem como. Pinche é pinche. Poodle é poodle. Pastor alemão. Você olha para ele, você já sabe. São raças comuns no nosso país aqui.
O que é isso? Puro com puro é alguém puro, pura de identidade, tem clareza, não tem dúvida. Então, uma mulher se posiciona dessa forma e o homem que se posiciona dessa forma. Essa disfunção, essa distorção, homens saindo do papel. Por que eles não saem do papel? Por que esses homens saem do papel? Por que essas mulheres saem do real papel? Porque existe trauma na família delas. E esse trauma na família delas gerou o quê? Um resultado, é uma semente que germinou e virou esse fruto. Tudo que você vê de disfunção familiar hoje é fruto de uma semente do passado. O que essas crianças viram? Hoje já são adultos, mas teve criança que teve trauma. Às vezes dava o quê? Com um pai ou com uma mãe distorcido em funções. Se havia uma distorção de funções, o que aconteceu? É aquele cruzamento de uma raça com outra raça. Às vezes nem raça tinha, já virou um vira-lata antes de entrar ali. Já não era puro. Um filhinho de vira-lata, que é uma raça, um mestiço, você não sabe o que vai nascer. Ela nasce, às vezes ele é marronzinho e o papai é branquinho e nasce o pretinho. Ixi, estou falando sobre cor, mas eu quero que você entenda o quê? Uma disfunção, uma distorção de mentalidade e clareza daquilo que temos que ser, daquilo que realmente somos em Cristo Jesus, somos dentro da família real, nos gera um grande problema com os nossos frutos, ou seja, os nossos filhos. Os nossos filhos precisam de clareza dos papéis familiares. Tem como mudar isso aqui? Tem como mudar isso aqui. Dá trabalho? Tá, mas não é possível. É preciso de quê? Investimento. Alguém, se você levantou primeiro, começa a investir. Como é que eu invisto? É simples, Rodrigo, é simples. Nosso tempo está acabando, mas eu quero falar só isso, tá? Aguenta aí. Se eu estou em disfunção, meu marido ou minha esposa está na função errada. Meu marido está posicionando. Se você for mulher, está dizendo, então meu marido está parecendo que quer ser uma mulher. Quer ser provido, protegido, direcionado, submisso demais, dependente. Ele está pegando as características da mulher. Estou falando que você tem que ser dependente. Mas o seu trauma de querer, aliás, o seu não, o trauma de algumas mulheres querer tomar o papel do homem é porque elas não encontraram homens de verdade. Homens que faziam elas se sentir amadas, verdadeiras, mulheres protegidas, cuidadas. Essa disfunção faz você se posicionar diferente, porque você vai sofrer na vida porque o homem não se posicionou. Aí você vai, levanta na vida e começa o quê? A fazer aquilo que o homem deveria fazer. Mas na verdade era só se posicionar e procurar verdadeiros homens, porque o modelo que você viu na vida toda do teu pai ou das pessoas que você relacionou não é um modelo real. Aí você fala assim, é difícil de encontrar, é difícil mesmo. Tudo que é valoroso, tudo que tem valor é difícil de acessar, tem um preço alto. Você pega diamante à flor da terra, você acha ouro mergulhando no rio? Não acha, mano. Paga o preço. Você vai encontrar, Deus é você. Deus vai deixar você outra coisa ruim, não. Você que escolhe as coisas ruins, depois você passa na vida para ficar pedir arrumar, né? Tá disfunção? Ei, você mulher, toma seu posicionamento. Deixa a cadeira dele vaga para ele ocupar. Sai da provisão, sai da proteção, sai da direção, sai do governo, sai de treinar. Pega a sua cadeira, ocupa a sua cadeira. É como chegar e estar sentado, ei, quero lá, deixa eu sentar na minha cadeira aqui. Eu sou mulher desse negócio aqui. Aí você vai o quê? Pega o posicionamento da mulher para ele ver que a vaga dele está livre, para ele ir. Aí como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que promover isso aí. Eu tenho que trabalhar o quê? Com emoção. Eu tenho que ser inteligente emocional. Eu tenho que motivar. Eu tenho que elogiar. Eu tenho que ter sabedoria para essa promoção. Para a pessoa virar a roda, ir para cima. E tomar o quê? Uma direção correta. Porque imagina os filhos dos negócios distorcidos. Sabe o quê? Escreve aí. Os filhos dos negócios distorcidos. Vamos chamar de negócio. Porque isso aí já é uma disfunção, né? Os filhos dos distorcidos saem o quê? Os distorcidinhos. Parece engraçado, mas não é engraçado não. Se você parar para pensar, é ruim pra caramba.
Os filhos dos torcidos saem o quê? Os torcidinhos. Você já viu que você pegou um negócio esquisito assim também? Eu também. Amo todos os meus entes. Amo de verdade. E quero viver honrando a vida inteira. Mas eu entendi que é no caminho. Não tem como você ter papai e mamãe perfeitos, tá? Eles também são teus irmãos, estão aqui para ser treinados nessa terra. E talvez o treinamento deles está em você. Não é para mudar eles, mas sim gerar resultado. Pega o que eles te passaram de sabedoria, pega o que eles te passaram de instrução, pega o que é bom e o que é ruim você entende que não é para fazer, só isso. E ensina o povo, não é de jeito não, para vir coisa nova. Tem que ensinar o povo, ensina os seus, ensina do trabalho. Descobri isso aqui, essa pessoa está desse jeito porque ela viveu isso na infância. Então ama essa pessoa porque ela está na prisão emocional. E que essa prisão emocional, aquele trauma do passado fez com que ela ficasse com esse comportamento idiota. É um comportamento idiota. Às vezes nós nos posicionamos como um tolo, porque não quer aprender, quer ignorar a sabedoria, ignorar o conhecimento. Não ignore, nada é por acaso. Você vai falar em coincidência? Ei, não existe coincidência. Tem gente que chama esse negócio de deucidência, porque tudo tem propósito. Por que tudo tem propósito? Porque lá em Romanos 8 fala assim, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas cooperam para o teu propósito. Só que só agora você está sabendo disso. Pegou? Não teve nada que não colaborou para o teu propósito. É você que talvez não pegou a visão de quem proveu aquilo que você viveu. Quem proveu aquilo que você viveu estava te preparando para algo maior. É como uma capacitação para a próxima fase. Assim como estamos entendendo sobre a blindagem familiar, eu buscar essas configurações aqui. Estão aqui. Você anotou elas? Qual que são os papéis do papai e da mamãe? Percebe que um aqui é para guardar, o outro para se sentir protegido? Quando você casou com Jesus, ou melhor, você noivou com ele no teu batismo, ele o quê? Ele te protegeu, você sentiu uma capa de proteção, você passou a andar mais seguro, você passou a andar mais certo que ele está com você, que nada vai te parar. Você não preocupou tanto com a provisão, porque você viu que ele te garante isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa até quase 1h da manhã, depois de uma reunião que a gente teve aqui, e falou sobre isso, sobre depois do batismo. Ei, teve uma diferença, senti algo diferente. Depois do batismo algo mudou. Então eu senti o quê? Uma proteção do noivo. Eu quero que você sinta essa proteção do noivo todos os dias. E que se cada dia que passa, você entenda que a tua família é algo precioso. Aprecie, proteja os que te trouxeram. Que é a nossa primeira família, não sei se você sabe, você tem 3 famílias. A família que você foi projetado, qual que é a família que você foi projetado? A família dos teus pais. A família que você construiu baseado no projeto. Pegou ou não? A treta está aí. Você foi projetado dos teus pais com os ideais que eles tinham. E você é uma construção daquilo que foi projetado. Só que você pode editar esse projeto, fazer reforma. Você pode pegar esse projeto lá na prefeitura, editar, não sei o que e tal, fazer uma reforma cabulosa e fazer sim um negócio de luxo, cabuloso. Só basta escolher, é só pegar as riquezas em sabedoria que estão disponíveis. Para o quê? Você construiu a terceira. Sabia que você tem 3, né? A que você veio, que é o projeto, a que você é o fato, que você foi constituído e construído. Então falando que você já casou, não. Se você não casou, você é um fato. Pegou? E tem a que eu vou projetar, que será dos nossos filhos. Só que não é os filhos genéticos somente. Pega que nós somos irmãos e você é exemplo para o próximo. Se você não honra a família, você está instruindo a geração que está perto de você a não construir família, a não honrar pai e mãe. Pega esse negócio. Você é um exemplo para esse mundo. As pessoas precisam te ver e buscar uma referência para prosperidade. Prosperidade é sobre crescer até morrer, se tornar um verdadeiro gigante. Por isso que eu te chamo de gigante.
Porque você é um gigante, só não está se enxergando ainda. Entender que você vai crescer até morrer e vai se tornar um gigante. Sabe por quê? Porque é maior do que esse mundo. Você já é e você nem sabia. Porque lá na palavra fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você vale mais que o mundo inteiro e carrega uma alma, você é maior do que esse mundo. Perceba, você tem um valor. Você é valoroso, você é valorosa. Cuide. Proteja-se. Proteja a tua família. Faça a diferença na tua casa. Você foi levantado para mudar a história da tua geração. Blinde essa família. Compartilhe essa mensagem com quem você sentir para essa história mudar. Beijo no seu coração. Já são 8 horas. É o nosso tempo de estar aqui batendo esse papo com essa aula, a 24ª. Lembrando, se você quer ter clareza do propósito, ou melhor, dentro desse propósito, do próximo passo, dentro do ciclo da tua vida, hoje, às 8 horas, reserve esse tempo. Eu vou entrar um pouquinho antes. Eu quero bater um papo com quem entrar antes lá, tá? Vou mandar o link um pouco antes. A gente vai bater um papo, depois a gente vai estar explanando clareza aí sobre os ciclos da vida, para a gente entender o próximo passo, entender a fase que a gente está e o passo anterior. Você vai entender isso aí e vai resolver muitas coisas na tua vida para nunca mais você parar na vida. Fechou? Beijo no seu coração, sinta-se verdadeiramente amado, amada, porque o nosso papai derramou tanto amor para mim, para você. Eu quero que você sinta isso. Nós somos verdadeiros irmãos. Quero que você se sinta pertencente. Eu consigo sentir a sua dor. Lembra do advogado? Empatia e compaixão. Você não vai sentir mais essa dor. Você vai ser aliviado dessa dor. Em nome de Jesus. Paz, crescimento e sabedoria para sua vida e para sua casa. Tamo junto. Vamos ver se tem comentário aqui, né? Já despedi, mas não sei se teve comentário aqui. Se tiver pergunta, a gente pode mandar aqui. Silvana mandou aqui, né? Não devemos nos unir com julgo desigual. Isso aí, Silvana. Se não tem pergunta, é sinal que ficou claro. Isso é muito bom. Mas quando tiver alguma dificuldade aí no entendimento, ou até mesmo, talvez eu falo de uma forma que você não está entendendo, estou sempre aberto a trocar essa ideia aqui. Beijo no seu coraçãozinho e tamo junto. Compartilhe essa mensagem com quem você ama aí. Fechou? Vamos lá, cuidar desse dia. Cadê? Vamos fechar aqui, encerrando.